Será que o ambiente que você se encontra, ele está favorecendo ou prejudicando o seu desempenho na sua vida emocional psicológica? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Luísa Murakami, psicóloga há mais de 20 anos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos conversar sobre isso, né? Sobre o poder que o ambiente tem na minha vida. E aí, eu me lembrei até, eu não sou gestaltista, tá, gente? Eu não sou. A minha vertente é totalmente psicanalítica, mas eu sou uma amante da psicologia. E eu amo e respeito todas as linhas, todos os conceitos. Eu acho que é super importante a gente ter uma abertura imensa sobre tudo. E é tão bonito, né? As várias linhas e vertentes da psicologia. E aí eu me lembrei de uma delas que eu sou apaixonada também, que é a Gestalt. E a Gestalt é uma linha, tá, gente? Da psicologia, em que, basicamente, eu vou falar muito por alto, eu espero que, se tiver algum amigo aí gestaltista, por favor, faça o seu comentário, ajuda aí a todo mundo, por favor, colabore, tá bom? É muito bem-vinda a sua participação. Mas existe uma coisa que a gente percebe que na Gestalt faz todo o sentido, porque eles trabalham muito com a questão da figura e fundo. A figura pode ser aí você, numa situação, e o fundo, o background. O fundo é, como o próprio nome diz, é o background, é o cenário, é o que está atrás, né? Então, perceba, às vezes uma jovem que está tentando levar uma vida legal, positiva, para frentex, ela quer estudar, ela tem muitos planos, mas em contrapartida, ao olhar para o background dessa paciente, ela se depara com uma família disfuncional, uma família caótica, problemática, onde tudo é tabu. Quer dizer, de alguma forma, essa jovem, e aí eu vou botar um nome fictício para ela, vamos lá, vamos lá, Márcia, vamos lá. A Márcia, ela não consegue. A Márcia, ela simplesmente ela quer voar, ela quer expandir, ela quer crescer, mas o fundo dela não permite isso. Não permite, porque é uma família que está vetando ela a todos os momentos, é uma família que está julgando a todo momento, é uma família disfuncional, onde ela quer trabalhar, ela quer gravar um vídeo, ela quer fazer alguma coisa, e tem sempre um ruído, um barulho, tem sempre um dedo apontando, julgando, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer é preste atenção no background de vocês. Prestem atenção no ambiente, porque esse ambiente ele também interfere no seu psique. Ele interfere, por exemplo, na forma como você lida com o mundo, ele interfere nas possibilidades que se abrem ou que se fecham. Já pararam para pensar sobre isso? Porque muitas das vezes a gente tem tantos planos, tantas ideias, mas aquela família disfuncional, para muitos a família é uma bênção, para outros nem tanto. E aí, aquela família, aos pouquinhos, começa a cortar as asinhas daquela Márcia que queria sonhar, que queria viver, que queria experimentar novos sabores, novas experiências, né? Então, essa pessoa, de alguma forma, ela está dando o seu recado, ela está falando assim, olha, eu queria tanto viver, sabe, Luísa, eu queria experimentar, mas a minha família não deixa. Tudo é feio, tudo é tabu, tudo é dedos apontados para mim. E muitas das vezes, esse ambiente, ele começa a moldar o que é possível e o que não é possível para o ser humano. Para aquela Márcia que está ali tentando sonhar, que está ali tentando crescer, se qualificar como profissional. Então, prestem muita atenção a essa figura e fundo aí da tua vida, quem é realmente a figura, porque no momento que ela prioriza o background dela, que ela vê que aquele background
Na verdade, aquele fundo ali dela, né, aquela família caótica, disfuncional, está interferindo tanto na vida dela, ou seja, aquele background se tornou a figura. E ela se tornou o background, onde ela tem que ficar ali, ó, apagadinha, apática, sem presença, sem sonhos. Ela começa a murchar ali. Ela começa a diminuir. A ficar pequenininha ali, picorrucha, sem sonhos, sem chance de crescer, de florescer, de expandir. Porque a Márcia, ela queria isso tudo, lembra? Pois é, a Márcia queria. O grande sonho de Márcia era se tornar uma profissional de ponta. Uma profissional que ela fosse capaz de ganhar bem, né? De expandir, de ir para frente, de viajar, de conhecer novos lugares. No entanto, aquela família, isso não é para você. A nossa família nunca fez isso. Olha lá, hein? O que você está se metendo, hein? Olha lá, hein? E aí vem colocando medos na Márcia, inseguranças, né? E de alguma forma, aí começa a acontecer o quê? Aí começa a vir o controle. Aonde aquele fundo ali se tornou tão dominante que ele começa a dominar a Márcia. Ele começa a tomar conta de tudo que Márcia faz ou não faz. E de preferência não fazer. Porque Márcia já está tão controlada por essa família. Eu estou botando um exemplo fictício, tá, gente? Mas pode ser qualquer outro aí. Que você perceba a mesma coisa. E aí, Márcia fica tolhida. Márcia fica completamente tolhida. Ela não tem para onde expandir. Porque tudo é consequência daquele meio controlador. Então fiquem atentos aí, quem é a figura na tua vida e quem é o fundo. Vale ressaltar, tá? Porque muitas das vezes o fundo passa a ser a figura. Então, no momento que Márcia percebe isso, o que acontece com ela? Ela começa a se frustrar. Ela começa a se frustrar. E aí vem o momento em que muitos pacientes vêm para mim ou para outro profissional, aonde esse paciente ele entra de um jeito, muitas das vezes até depressivo, porque lidar com as frustrações e com as pancadas da vida não é fácil. E é nesse processo em que essa pessoa, Márcia, entra num processo tão profundo que ela precisa de uma análise. Ela precisa de um momento ali em que ela se escute, um momento em que ela reflita. E essa reflexão, ela vem com o tempo de Márcia. Porque ali, nesse processo de terapia, quando ela entra numa terapia para avaliar isso tudo que está acontecendo na vidinha dela, serão levantadas várias questões pelo psicólogo, pela psicóloga. Eis aí a questão. Márcia agora, ela não está mais sob o efeito da obediência. Ela agora está sob o efeito da vamos refletir, vamos pensar sobre você, vamos trazer de volta você sendo a figura, você sendo a protagonista da sua própria história. Vai ser muito interessante isso para Márcia, vocês não acham? Porque até então ela se botou como coadjuvante. Ela vivia a vida dela de acordo com os preceitos e os interesses do outro. Mas no momento que ela entra em terapia, no momento que ela procurou terapia, ela já se botou em primeiro lugar. Olha aí, a primeira vitória do paciente, que eu costumo dizer, é procurar uma terapia. Por quê? Porque no momento que a pessoa se bota a dispor, eu preciso de terapia, eu vou buscar terapia. Ela, depois de muito tempo, ela está começando a pensar em si. Essa aí é a grande pegada. Essa é a grande virada de chave da Márcia. E aí, nesse processo analítico, ela vai vendo tudo aquilo que ela estava, talvez, não percebendo.
Ela vai começar a perceber muitas coisas nesse processo. Então, eu costumo dizer que a psicologia, ela entra na vida dos pacientes para fazer esse momento bonito aí de reflexão. E vai ser bem legal para a Márcia, vocês não acham? Eu acho que a Márcia vai sair outra pessoa. Eu acho que ela vai ser, inclusive, a atriz principal da historinha dela. Que bom, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários, suas experiências, se vocês se sentirem à vontade quanto a isso. E se você está querendo fazer terapia, análise comigo, que sou psicóloga há mais de 20 anos, você entra em contato aí, ó, pelo Zap, marcação de consulta é com a minha secretária, tá bom? Ela vai te atender, vai marcar seus horários direitinho e fiquem à vontade. Beijinho a todos, fiquem com Deus. Fui!